Os alunos do oitavo ano, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a apostila desta quinzena. A apostila que vocês receberam é uma apostila de revisão. Coloquei algumas questões para vocês recordarem os conteúdos. Vou dividir o gabarito em 3 semanas de acordo com a apostila. Vamos iniciar então o gabarito com a primeira semana, com o conteúdo variação linguística, que está na apostila 2. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a este conteúdo, consultar essa apostila. Bom, farei a leitura das questões e em seguida darei as respostas corretas. Leia o trecho a seguir para responder a questão 1. Durante a leitura, tente deduzir o significado das palavras desconhecidas pelo contexto. Se necessário, procure-as no dicionário. 300 onças. Parece que foi ontem, era por fevereiro. Eu vinha bombado da troteada. Olhe, ali na restinga, a sombra daquela mesma reboleira de mato que está nos vendo, à beira do passo desencilhei. E estendido nos pelegos fiz uma cesteada morruda. Despertando, ouvindo o ruído manso da água tão limpa e tão fresca rolando sobre o pedregulho, tive ganas de me banhar, até para quebrar a lombeira. E fui-me à água que nem capincho. Simões Lopes Neto, 300 onças, contos guaxescos e lendas do sul, Porto Alegre. Primeira questão. Em um país com as dimensões do Brasil, é natural que existam diferenças entre os modos de falar das pessoas das diversas regiões. Uma pessoa do norte e do nordeste não fala como uma do sul. Quem é da área rural não fala como um morador de uma grande cidade. E até mesmo entre cidades do mesmo estado, se percebem diferenças de pronúncia, vocabulário, modo de organizar as frases e etc. Identifique a que região o texto 300 onças faz referência. Bom, nós temos aí no texto as palavras abombado, que significa exausto, troteada, caminhada, morruda, alta, cesteada, ponto de descanso, reboleira, moita, pelego, pele de carneiro com lã e capincho, capivara. Bom, nós podemos identificar que o texto faz referência à região sul, tá? Como a origem desse texto, pelas palavras e expressões utilizadas e pela fonte citada após o trecho. Logo no finalzinho, nós temos ali contos guaxescos e lendas do sul, Porto Alegre, ok? Bom, continuando, leio um trecho de uma notícia tirada de um jornal cabo-verdiano para responder as questões 2 e 3. FIFA planeia novo Mundial de Clubes com 24 equipas. 12 de abril de 2018, Desporto. Os clubes participantes vão ser divididos em 8 grupos de 3, dos quais os primeiros classificados passam diretamente aos quartos de final. A FIFA está a preparar um novo formato do Mundial de Clubes para 2021, que contará com a participação de 24 equipas e será disputado de 4 em 4 anos em 18 dias. O torneio será realizado em 3 fins de semana, dividido pelos meses de junho e julho e em datas disponíveis no calendário de jogos internacionais, disseram a agência noticiosa F, fontes próximas do processo. Com a mudança de frequência de um ano para 4, pretende-se que a competição ganhe prestígio e não interfira no calendário das competições dos países, especialmente na Europa. Este texto está disponível neste endereço na internet. Segunda questão. Assim como o Brasil, Cabo Verde também foi colonizado por Portugal. Por isso, o português oficial cabo-verdiano aproxima-se do de Portugal e não do falado no Brasil. Quais palavras ou expressões do trecho em português de Cabo Verde são diferentes de suas versões no português do Brasil? Bom, nós temos aí no texto as palavras planeia, equipa, desporto, diretamente, quartos de final, a preparar. Terceira questão. Escreva no português do Brasil essas palavras e expressões identificadas no item anterior. Bom, nós temos planeia, do item anterior, equipe de equipa, esporte de desporto, diretamente de directamente,
quartas de final de quartos de final e preparando de a preparar, ok? Bom, continuando, leia esta notícia publicada no jornal Estado de São Paulo em 1911 e responda as questões de 4 a 6. A Guerra dos Ratos na Índia. A Índia é anualmente visitada pelo pior dos flagelos, a peste bubônica. Agora mesmo chegam notícias telegráficas de que o mal está ali se alastrando cada vez mais. Como está estabelecido cientificamente que os ratos são os mais perigosos veículos da infecção na Índia, se faz uma verdadeira guerra encarniçada contra os terríveis roedores. E as estatísticas demonstram que a epidemia assume caráter decrescente na razão direta da destruição dos ratos. Tempos atrás, os médicos se limitavam a aconselhar que se exterminassem os ratos e assim a sua destruição prosseguia muito lentamente. Hoje, porém, a batalha é dirigida pelo Departamento-Geral de Sanidade e é conduzida segundo os critérios mais modernos e sem olhar as despesas. Para avaliar-se todo o mal que a peste tem causado à Índia, basta lembrar que no espaço de 14 anos, só na cidade de Bombaim foram vitimadas pela peste cerca de 169 mil pessoas. Essa é uma notícia do Estado de São Paulo, de 11 de fevereiro de 1911. Quarta questão. Como sabemos, as palavras com o passar do tempo deixam de ser usadas ou ganham novos significados. Da mesma forma, é constante a criação de novos termos e expressões, enquanto outros vão desaparecendo. O texto acima foi escrito em 1911. Mesmo sem ter certeza em relação a algumas palavras, o que você entendeu dele? Bom, nós podemos entender, que a notícia relata o extermínio de ratos para acabar com a epidemia de peste bubônica que assolava a Índia no período citado. Quinta questão. Esse trecho não contém palavras que caíram em desuso, mas há nele outras palavras cuja grafia foi modificada. Identifique essas palavras e anote-as no caderno. Bom, nós temos aí no texto as palavras Índia sem acento, anualmente com 2 N's, pior, que seria pior, flagelos com 2 L's, telegráficas sem acento e com PH, ali com 2 L's, cientificamente com S, veículos com H e sem acento, caráter com C e sem acento, direta com C, atrás com Z e sem acento, médicos sem acento, critérios sem acento, A com acento ao contrário, anos com 2 N's e vitimadas, vitimadas com C. Sexta questão. Em sua opinião, por que ocorreram essas mudanças? Bom, é uma resposta pessoal, mas vocês podem colocar que a nossa língua está em constante mudança, é uma língua viva, então são criadas novas palavras de acordo com a necessidade, ok? Continuando, nós temos o conteúdo classe de palavras que está na apostila 2. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a este conteúdo, consultar essa apostila. Leia a tirinha e responda as questões de 1 a 7. E aí, o Moi roubou o meu caminhão e quando eu tentei pegá-lo de volta, ele queria que eu lutasse. Por ele. Como eu não queria lutar, fui embora e ele ficou com o caminhão. Eu não entendo, Haroldo, por que as pessoas são tão más e gananciosas? Por que algumas pessoas não ligam para o que é certo? Por que as pessoas não tentam ser boas umas com as outras? O problema é que as pessoas são apenas humanas. Você que tem sorte de não ser humano. Bom, essa tirinha está disponível aí neste endereço na internet, tá? A primeira questão. O que ocorre no primeiro quadrinho? Bom, o Calvin está contando para o Haroldo que o Moi roubou o caminhão dele
E quando tentou recuperá-lo, o Moi queria que ele lutasse, mas ele não quis lutar. Foi embora e Moi ficou com o caminhão. Segunda questão. Explique a frase do Haroldo no último quadrinho, concordando ou não com ela. Bom, a frase do Haroldo no último quadrinho é: o problema é que as pessoas são apenas humanas. Vocês podem concordar ou não com ela, tá? E explicar. Bom, eu concordei, né? E talvez porque as pessoas não procuram ver o lado dos outros, né? Só pensam em si mesmas. Seria nesse sentido a resposta. Terceira questão. No que reside o humor na última fala do Calvin? Explique. Bom, o humor na última fala do Calvin reside no fato do Haroldo, né, ser um gato e estar ensinando o Calvin a ser mais humano. Ok? Quarta questão. Quais são as vantagens e desvantagens de ser humano? Bom, eu coloquei como desvantagens: algumas pessoas não ligam para o que é certo, não tentam ser boas umas com as outras, são gananciosas. E como vantagem eu coloquei ter opção de escolha, né? Poder escolher o que é certo, né? Enfim, seria nesse sentido aí, ok? Quinta questão. Que mensagem a tirinha transmite? Comente. Bom, a tirinha transmite a mensagem que devemos ser bons uns com os outros, não pensar só em si mesmo, né? Enfim, seria nesse sentido. Sexta questão. Em algum momento você já quis ser menos humano? Por quê? Comente a situação. Bom, também uma resposta pessoal. Eu coloquei que ser menos humano, né, seria ter menos atitudes egoístas, ter atitudes mais corretas. Enfim, vocês podem colocar a resposta de vocês nesse sentido também, ok? Bom, sétima questão. Localize na tirinha acima. A. Um substantivo próprio. Nós temos aí Haroldo. B. Um pronome pessoal do caso reto. Nós temos eu, ele. C. Dois adjetivos. Nós temos mais, gananciosas, boas. D. Um pronome de tratamento. Nós temos você. Então é isso, pessoal. Retornamos com o gabarito da segunda semana e até mais. Tchau, tchau.